eu adoro arroz e feijão, legume, verdura, eu gosto muito de salada, assim, eu como carne, eu gosto muito de carne. Hortaliça, folha de modo geral, couve, cheiro verde, né, chicória. Folha a gente produz tudo, salsinha, cebolinha. Comigo ninguém pode roxo. Isso aqui é babosa, aloe vera. Essa planta aqui chama cavalo de fogo. Isso aqui é manjericão. Isso é malva, erva cidreira. A batata, feijão. Aí a gente começou a plantar hortaliças e legumes, com couve picada, mandioca descascada. Oiê, eu sou a Thaís Fernandes e esse é o Direto do Pé, um podcast sobre alimentação e agricultura local na região do sul de Minas e, nesse momento, bem focado em Poços de Caldas e no seu entorno. Esse é o primeiro episódio da nossa jornada. Aqui a gente vai bater um papo com gente que produz, vende e consome comida feita bem pertinho. Aliás, e você? Come algum desses alimentos que foram falados no início do episódio? Bom, essas vozes foram de alguns dos entrevistados aqui desse podcast e já te dão um aperitivo do que vem por aí. Beleza, mas antes da gente saber o que o sul de Minas e o próprio Poços Caldense anda colocando na mesa, bora falar sobre a história alimentar local? Para isso, eu chamei uma especialista. A Vani Pedrosa é pesquisadora gastronômica e gerente de gastronomia do Senac e faz um trabalho incrível pesquisando há mais de 30 anos sobre alimentação. No Senac, inclusive, ela coordena o programa Primórdios da Comida Mineira. A gente começou falando sobre as tantas cozinhas que existem em um estado que tem simplesmente 853 municípios. E o que une, então, cada região para formar a nossa famosa comida mineira? Uma cozinha considerada cozinha mineira, diferente em cada lugar, mas com o mesmo conceito de cozinha em Minas Gerais. Qual que é o conceito que dá essa unidade alimentar no estado, né? A primeira coisa que a gente pode observar nesse sentido, que é um estado que ele teve vários motivos dele ser muito trançado por estradas de todos os lados, né? Primeiro, a localização dele, né, que divide com vários estados de diversas regiões do país. Então, ele adquire um pouco de conceito de cada um, conceito alimentar de cada um desses estados. No segundo momento, uma ocupação muito significativa e quantitativa de um número muito grande de pessoas que chegaram aqui para o ciclo do ouro. Como alimentar tanta gente sem um pé de alface plantado, né? Então, essa daí foi outra coisa, que esses caminhos, eles eram caminhos de distribuição de alimento. E ainda um terceiro elemento, muito pouco falado, mas de extrema relevância, que é a falta do sal. Então, o sal, para o estado ter alimento, o sal precisava entrar em todos os cantos do estado. Então, não são só as estradas reais, né? São várias outras estradas secundárias que levavam esse sal. O sal era o primeiro ingrediente a ser transportado como desenvolvimento, como atuação de continuidade alimentar do estado. Porque você precisa do sal para a vida do homem e precisa do sal para um grande elemento de interiorização no país, que foi o gado. Então, o sal é o alimento principal do gado e também de fazer o queijo, né? E também de conservar a carne. Então, as inúmeras influências e necessidades do sal fizeram que a gente abrisse ainda mais estradas e difundisse ainda mais esse trabalho. E ainda tem um quarto elemento, que é um elemento que tem uma significância muito grande, que é a questão de nós termos sido ocupado por um país, Portugal, onde o catolicismo era muito evidente, muito forte, com as romarias, com as divisões, as pessoas andavam em grupo no primeiro tipo de turismo que se existiu, né, que é o turismo religioso. E essas peregrinações no estado, elas levavam também esses hábitos alimentares para outras cidades. Os casamentos levavam esses hábitos alimentares, os batizados levavam esses hábitos alimentares, né? Então, essa difusão da forma que o Ocidente se desenvolveu, Minas recebeu isso por conta do ouro, isso veio com muita força para cá, né? Nós tivemos uma ligação muito forte com essa alimentação do sagrado, dos leilões, das festas religiosas,
como eu vou te dizer, das festas juninas, né? Todas essas festas nos ajudaram a dar essa unidade de se entender o que é a cozinha mineira. Uma cozinha feita com ingrediente local para as pessoas que vivem naquele lugar e repetindo técnica, 1000 vezes fazendo a mesma coisa, até que se adquire uma excelência em cima dessa simplicidade. Para mim, isso resume a cozinha de Minas Gerais. Com tanta riqueza alimentar, ainda dá para definir o que é a base da alimentação no sul de Minas? Nós tivemos no sul de Minas uma ligação extremamente importante, que é a ligação com os paulistas, com São Paulo, e antes disso, uma ligação com a América, com os Andes, né, que trouxe o milho. Então, o mapa de Minas, ele divide na diagonal do triângulo até o extremo, saída lá para Espírito Santo, tá? Essa diagonal inferior, onde está o sul de Minas, a base da farinha é o milho. A superior, a base da farinha é a mandioca, né? Então são dois formatos muito diferentes nas quitandas e na produção básica dos pães, né? Isso foi deu um grande diferencial para a cozinha do sul, porque a cozinha do sul, quando traz o milho, ela traz uma coisa muito mais ligada, os virados, né? São as farofas, que um canto chama de virado, o outro chama de farofa, é completamente diferente uma da outra. A do norte é muito ligada às carnes, né? São as paçocas, a gordura, né? O torresmo com a farinha, esse vem muito do norte. Já o sul vem o milho com legumes, com uma situação agrícola muito mais intensa por conta da situação climática, principalmente. Então você tem muito mais legumes, você tem muito mais variedades de coisas que combinam muito com o milho e que lembram um pouco, por meio de influências europeias e árabes, os cuscuz, né? Isso é marroquino, ele traz o milho com essa umidade e misturado com outros legumes, com outras coisas, que são os nossos virados, também com carnes, né? Que são os nossos virados, né? A questão da defumação, da conservação da carne com a fumaça, isso também é muito importante, e a parte de panificação, que já veio mais tarde com a imigração italiana, as massas vieram muito, muito mais fortes para o sul do que para o norte, né? Então, o uso da farinha, também com importação via Porto de Santos e o Rio de Janeiro, ficaram mais intensas, da farinha branca de trigo, ficaram mais intensas juntamente com o milho nessa parte sul, né? A parte do norte usa-se muito mais os bijus, as tapiocas, muito mais ligadas à questão da mandioca. Isso deu uma variedade muito grande, não que um não use do outro, mas a base é completamente diferente, tá? Então, a questão dos embutidos no sul também são uma forma de conservação muito importante, muito mais do que o sal com a carne seca no norte, né? O clima do sul conseguia você fazer uma cura mais lenta, mais tranquila. O clima do norte não, precisava de estar com sal desde o início por conta do calor, né? Então, são formas de viver, né? A cozinha reflete o modo de vida do lugar. E é bom lembrar que as influências por aqui foram diversas. Teve milho e mandioca dos povos indígenas da região, as massas dos pratos de imigrantes italianos, a combinação de carnes e legumes como quiabo, herança da comida africana, enfim, contribuições que deram essa diversidade para os pratos do sul de Minas. As influências, parece que acontece ali, mas quando você vai pesquisar, isso tem uma raiz muito profunda nessa questão da transmissão familiar, né? Aqueles imigrantes que chegavam, eles já tinham aprendido isso de uma outra cultura que basicamente nem existia mais, o Império Romano já tinha acabado, isso veio parar aqui no interior de Minas Gerais. A mesma coisa dos queijos, né? Parecidos com a base de confecção deles, ligadas aos queijos italianos, parmesão, por exemplo, o queijo da Lagoa, é um queijo diferente, porque ele mistura o modo de fazer do queijo Minas artesanal, que tem origem portuguesa, com o modo de fazer do queijo italiano, e cria uma terceira proposta de queijo, que não é nenhum e nem outro. Isso é muito interessante. Então, a influência dos indígenas e a influência também africana, que a gente não pode deixar de entender a importância, né, desse conjunto, né, essa junção do ocidental, que a gente
gente já falou, com mais esses 2 trabalhos, com esses 2 grupos, né, étnicos, trouxe uma coisa completamente diferente. Os africanos, com essa forma caldosa alimentar, né, de misturar verduras com carnes, isso é muito presente na nossa cultura, né, e isso foi muito trazido por eles, né, o uso do quiabo, o uso de o conhecimento das plantas, porque como eles tinham uma comida muito menos, uma oferta de comida muito menor, eles são até hoje grande conhecimento das plantas. Todas as plantas comestíveis tradicionais de um território, você pode ir na comunidade quilombola, que lá eles te falam todas elas, para que come, como come e o que come, né? Então, essa parte eles guardaram, enriqueceram muito a cozinha de Minas Gerais, com esses sabores diferenciados, né? Eu falo que cada lugar tem seu gosto, e assim, para mim o gosto principal de um lugar é a planta, é ela que te dá esse gosto, porque ela sai da terra, né? Então, é ela que dá esse diferencial básico. Você vai fazer um tempero um aromático de um determinado lugar, só aquele tempero, no mesmo produto, ele transforma completamente com outro sabor. E será que essa alimentação mudou com os anos? Como que o aumento do consumo de ultraprocessados, por exemplo, refletiu nessa cultura da comida mineira? E ainda hoje a gente mantém as raízes consumindo o que é produzido por aqui? O mundo deu um valor muito grande para essa questão da praticidade. Eu acho que a gente conseguiu entender mais rápido, porque a gente, além de ver as consequências na saúde, né, a gente não abre mão dessa questão afetiva que a cozinha mineira traz. Então, a gente nunca desgrudou completamente dessa origem. Quando a coisa começou a aumentar muito peso e ver como que as coisas estavam acontecendo da saúde, ficou mais fácil da gente retroceder. E a gente começou, só que a gente não pode deixar de ser contemporâneo, né? Tudo que é contemporâneo, ele é contemporâneo de si mesmo. As coisas vão mudando com o tempo, né? Os bares foram grandes elementos para a distribuição dessa cozinha, né? Porque na construção precisou de uma mão de obra, principalmente negra, muito grande, que fazia essa comida caldosa, com essas partes que as pessoas não usavam muito, né? A parte com ossos, que dá mais sabor. E no final do dia, né, dentistas, médicos, pedreiros, todos iam para esses mesmos bares tomar uma bebida e comer essa comida. Então, isso começou a se transformar numa vitrine, daí surgiu essa quantidade de bares com essa cozinha tradicional. E se eu tinha que ter um restaurante, né, começou a ter saudade desse restaurante da roça, começaram os restaurantes que tinham esse ambiente da cozinha mineira, né, e a coisa foi tomando uma proporção que foi aprimorando também em um outro pilar que eu ainda não falei nele aqui, né? O pilar das técnicas e utensílios e o ambiente. Criar um ambiente que retrata essa cozinha de fazenda numa região, numa área urbana, né? E com isso você traz aquela memória e junta isso, esse aprimoramento técnico, em uma apresentação que reflete um urbanismo, né? E aí você tem essa cozinha atualizada, contemporaneizada dentro dela mesma, né? E com isso você adquire essa forma de se tornar contemporâneo, que é a base da tradição. A tradição nunca está no passado. A tradição que está no passado, ela é perdida, ela fica lá atrás. A tradição, ela só é tradição se ela consegue se renovar e estar no presente. Vamos então mergulhar um pouco mais fundo e falar mais precisamente de Poços de Caldas? Aqui a população soma mais de 163 mil pessoas e, segundo o censo mais recente do IBGE, em 2021, o salário médio mensal era de 2,4 salários mínimos. Entre os alimentos produzidos na cidade estão banana, café, mexerica, abóbora, batata, mandioca, feijão e milho. E o bioma local, vale lembrar, é a Mata Atlântica. Eu tô dizendo tudo isso para a gente ter uma ideia do perfil geral da cidade e da população, mas claro, lembrando sempre que cada um vive uma realidade muito distinta, né? Tem muitas diferenças aí sociais, culturais, enfim, dentro da mesma cidade. Agora, para seguir a nossa história, eu escolhi prosear com alguém que eu sei que tem uma mesa cheia de vida e história de Poços. Ela me apresentou há muitos anos o que é comida de verdade e na prática. A Dalmone é artista plástica e o que isso tem a ver com esse podcast? Bom,
tudo. Quando era pequena, fiz aulas com ela, antes ainda dela ter o ateliê e a galeria de arte Ziriguidum. E lá na cozinha da casa da Dalmone, as aulas se misturavam com frutas, lanches, água, sucos. Eu tenho essa lembrança muito viva dessa mistura e resolvi saber se ela ainda vive isso nos dias de hoje. Olha, eu tenho uma política aqui que é a seguinte: eu não sirvo nada que eu não coma. Eu só sirvo o que eu como. Então, assim, aqui em casa não tem nada de leite. Então, o bolo que você vai comer não tem leite. Porque eu não como. Então, eu não vou fazer. Então, assim, eu não gosto de coisa processada. Aquelas coisas de supermercado. Eu não compro, eu não como e eu não sirvo. Entendeu? Então, acho que isso é muito importante pra gente, porque é uma confiança naquilo que você põe dentro do seu organismo. E assim, eu gosto muito desse termo comida-vida. Então assim, a comida que eu como é uma comida que apodrece. Não é uma comida que ela não apodrece, que ela não fica velha, que ela não, né, que ela não morre. Então assim, eu gosto muito mesmo, assim, de fruta. Né, eu falo que é comida de mulher preguiçosa, porque você não precisa preparar, já vem embalada, você come e não dá trabalho. Né? Eu adoro fruta, porque não dá trabalho. Você é a única pessoa que eu conheço que acho que chamaria fruta de comida de mulher preguiçosa. Mas é, ué. Porque as pessoas estão indo muito para processado por conta disso, ultraprocessado, né? Pois é, mas isso é uma bobagem, porque assim, uma vez eu me encontrei com uma criança que nunca tinha tomado um suco de fruta. Só tomava suco de caixinha. E você já leu o que tem naquilo? O que tem naquilo? Um dia eu li. É um monte de farinha de maisena com alguma coisa, com uma essência de alguma coisa. Aquilo é horrível. Assim, de gosto, de paladar. E é mais caro do que a fruta. Interessante que esses alimentos in natura, que a gente, enquanto humanidade, sempre teve acesso, são hoje um conceito que muitos especialistas chamam de comida de verdade. E a Dalmone chama de comida vida. Quer ver uma coisa que eu observo, assim, por exemplo, até no preço. Se você compra as bolachas ou sei lá o que, das cereais, as barrinhas, tal, aquilo é mais caro do que se você comprasse a banana, a uva, a mexerica, a maçã. É mais caro. Entende? E não é uma comida vida. Tanto que aquilo não apodrece. Aquilo não tem vida. Né? Aquilo tem uma vida diferente daquilo que é uma fruta. Ah, mas aí eu já escutei assim, mas lá tem, como é que chama? Agrotóxico. Ué, deve ter mesmo. Que pena que tem, né? Podia não ter. Mas é fruta, ainda é fruta, né? E assim, e é muito gostoso, né? Eu gosto muito, por exemplo, de chupar uma laranja depois do almoço. Eu acho, pra mim, muito digestiva. A Dal vive hoje na casa que um dia foi dos seus avós. Lá também é onde acontece o ofício dela, o ateliê e galeria de arte Ziriguidum, que completou inclusive 20 anos. É dali que a Dalmone segue se relacionando com a cidade e com as pessoas que fazem parte do ciclo de alimentação local, como por exemplo o Júnior. Olha, eu tenho um amigo, Juninho, que ele traz aqui na porta de casa, né? Ele manda toda semana, ele entrega na terça-feira. E o Júnior, gosto muito de comprar dele cogumelo. Ele vende também, assim, produtos orgânicos, que é aquilo que está escrito na lista dele. Mas não é certificado. Mas é da roça, tá? É uma coisa da roça, dos amigos dele. Ele deve ter ali 2 ou 3 famílias, eu não sei exatamente, que é aqui da região, que ele vai lá e busca. Então, assim, a banana, você vê que o tamanho da banana, o formato, a forma da fruta, né, é outro formato. Ela é irregular, né? Ela não tem uma coisa padronizada. Então você observa a forma daquela fruta, você vê que realmente ela não é igual àquela coisa meio sem caráter. Ela tem um caráter próprio, né? Os cogumelos que ele vende são deliciosos. Já comprei também amendoim. Ele também vende um mix de frutas com castanha e tal. E às vezes eu já comprei castanha que tá rançosa. As dele, sempre deliciosas. Né? Outro dia eu comprei um mix dele que tem castanha do Pará,
tem damasco, tinha coco. Que mais? Eu sei que era um mix assim, todo cheio de coisa. E como será que a relação com a cozinha impacta no que tem na mesa dela? Para começo de conversa, preciso descrever um pouquinho esse espaço para vocês. De frente para um quintal com flores e uma árvore, tá a cozinha da Dal. Isso mesmo, do lado de fora da casa. Uma geladeira e um fogão estão divididos por uma prateleira que me chama muito a atenção. Nela tem pratos únicos, um diferente do outro. Jarras muito coloridas, xícaras, copos, todo tipo de utensílio, panelas inclusive. E em frente a tudo isso, claro, uma mesa grande o suficiente para juntar umas 6 pessoas para uma prosa boa e muita comida. E aí eu sinto que as pessoas acham bonita a cozinha e que elas se sentem bem. Agora, quando eu passei a almoçar aqui fora, foi muito bom. Porque assim, o tempo passava diferente, né? Assim, estou sentada de frente para uma grama, para um jardim muito gostosinho, e aí assim, o jardineiro é sempre muito... Eu gosto sempre de jardineiro que gosta de ser jardineiro, sabe assim? Então, tem o jardineiro atual, ele se chama Eduardo. Eu falo para ele, eu mando um zap para ele falando assim: Eduardo, as flores estão perguntando de você. Onde está o poeta? Ele ri, ele fala: ai, Dalmone, você não existe. Eu falo: mas sim, elas estão perguntando onde está o poeta. Vem aqui fazer tua poesia, né? Você reparou que a Dalmone mistura mesmo tudo com arte, né? As plantas, a comida, a poesia, vira tudo meio que uma coisa só. E nesse emaranhado, qual que é o lugar que a alimentação ocupa? Comer, né, é uma experiência que não é só para matar minha fome, que ainda bem que mata a fome mesmo, mas aquilo é gostoso. Aquilo é muito gostoso, aquilo é muito bom, né? Assim, é igual o arroz e o feijão, que você fala assim, eu tenho uma amiga, Esther, que ela faz o arroz igualzinho minha avó fazia, a outra avó. O gosto é muito parecido com o arroz da minha avó, né? Assim, eu lembro que a gente às vezes almoçava no domingo na casa dela, tinha uma moela, então tinha disputa de quem que é a moela, né? De quem que é aquele pedaço, né? Eu lembro assim, na hora do almoço, o meu pai, a asa, né? Quem come asa, quem come pescoço, quem come o pé, quem come coxa, quem come peito, por exemplo. Eu não gosto de peito de frango, assim, eu como, mas não é meu paladar, né? Não é a minha preferência. Então, assim, essas maneiras de cozinhar, né? Eu me lembro aqui que trabalhou uma moça aqui e ela fazia um tipo de frango muito, muito gostoso. Então eu falava para ela assim: Maria, faz aquele frango que você faz da roça, porque eu tô com a saudade daquele jeito que você faz. Então assim, é aquele jeito que é dela. Entre uma comida afetiva e uma cozinha cheia de técnica, a comida do sul de Minas tem mesmo muita história e muito futuro pela frente. Uma coisa assim, toda dela, como diz a Dal. Já viram que vão ter muitas histórias pra gente descobrir nos próximos episódios do Direto do Pé, né? Quinzenalmente tem papo novo no ar. Aproveita e já segue o nosso @oficial em todas as redes, @Direto do Pé Podcast. Por hoje, eu vou te dar as dicas para seguir aqui essas 2 entrevistadas. A pesquisadora Vani Fonseca você encontra no Instagram, @Vani Fonseca. Já a Dalmone tem seu trabalho com arte, música, vida, tudo isso, lá no @Artesiriguidum. Esse podcast é uma criação minha, Thaís Fernandes. Sou eu também que faço todo o corre de produção, entrevista, captação e por aí vai. Você me encontra no Instagram, @tha.experimentando. Eu tenho a mentoria do incrível jornalista Geraldo Nascimento através do programa Acelerando Negócios Digitais. A edição, mixagem e masterização são feitas pelo Léo Pac no Lab 3 Studio. Valeuzão por acompanhar e até a próxima!